Olá, pessoal. Muito bom dia. Vamos dar continuidade às nossas aulas de história hoje. E na última aula, aliás, nós vimos como foi o início da colonização do Brasil, a importância dos índios, dos portugueses e dos africanos para a nossa cultura atual, como que foi a chegada deles, a interferência deles nos nossos hábitos e costumes, na nossa cultura como um todo, certo? E hoje nós vamos ver como foi a construção das primeiras cidades aqui no Brasil. Vamos lá? Acompanhem aqui comigo. Muitos portugueses que vieram ao Brasil tinham o objetivo de ocupar a terra e enriquecer. Eram os colonos. Lembra? Os colonos eram os portugueses que vieram para o Brasil, que era a colônia, que era de onde eles extraíam os bens, as riquezas para levar para Portugal. Colônia é o lugar, colono era quem tirava das terras e levava para o país deles, certo? A maior parte do trabalho passado, porém, não era realizada por eles. Os colonos escravizavam indígenas e africanos que trabalhavam na produção de açúcar, na roça, em serviços domésticos, no cuidado com o gado e entre outras atividades. A gente já viu isso na aula passada também, que eles chegavam a trabalhar de 12 ou mais horas por dia, certo? As vilas foram surgindo onde havia atividade econômica. A Vila de São Vicente, fundada por Martim Afonso de Souza e o primeiro núcleo dos portugueses no Brasil, abrigava um engenho de cana-de-açúcar. Engenho de cana-de-açúcar seria uma plantação específica de cana, tá? Em 1549, chegaram ao Brasil os membros de uma ordem religiosa, chamada Companhia de Jesus, os jesuítas, que vieram para divulgar o catolicismo e fundar escolas. Em 1554, eles fundaram o colégio que deu origem à Vila de São Paulo de Piratininga, onde atualmente está a cidade de São Paulo. Então, quando os portugueses vieram para cá, um dos primeiros locais que eles ocuparam foi onde a gente chama hoje apenas de São Vicente, tá? A área ali de São Vicente, São Sebastião, foram as primeiras áreas a serem ocupadas. E aí, os jesuítas vieram para cá, eles começaram a explorar cada vez mais as terras e o primeiro colégio que eles fizeram foi onde atualmente está lá a cidade de São Paulo, ok? E a primeira escola foi fundada aqui, como a gente viu, no ano de 1554, e a primeira religião instaurada no Brasil através dos portugueses foi o catolicismo, certo? Ah, perdão, não expliquei a imagem. Aqui tem a imagem, olha, que é um pastor, no caso, um padre jesuíta, há mais de 400 anos atrás. E aqui seria eles antes de construir o colégio. Eles moravam em casas de madeira construídas pelos indígenas. Aqui seria a casa que os indígenas escravizados construíram para os jesuítas ficarem. Tudo bem? Agora sim. Aqui temos algumas outras imagens, como por exemplo, essa à direita, que é o pátio do colégio, no município de São Paulo. E essa foto foi tirada em 2013 e esse colégio é o que deu origem à Vila de São Paulo. Ele sofreu várias modificações ao longo do tempo e hoje em dia abriga uma igreja, um museu e uma biblioteca. Então, assim, apesar das construções, das reformas que o local sofreu,
Hoje em dia ele é um local tombado. Lembra que a gente estudou sobre locais tombados? Que são lugares antigos que fazem parte da história do nosso país e não se pode mexer na sua estrutura, mas reforma que faça, tem que reformar para manter do mesmo jeito que estava, apenas com uma aparência boa, sem rachaduras, sem estar lá caindo aos pedaços. Vocês podem ver que aqui está tudo bonitinho, tudo como se fosse uma construção nova de agora, mas é uma construção lá de 1500 que foi sofrendo algumas reformas para se manter do jeito que está. Hoje em dia não é mais uma escola, foi a primeira escola de São Paulo, mas não é mais. É lá o museu, a igreja e a biblioteca. Tudo bem? Podem ver que é um espaço bem grande, ó. Ele vem até aqui pro lado e se vocês observarem, ó, vai lá pro fundo e a nossa visão se perde e ainda não acabou o espaço. E aqui é o pátio do mesmo colégio, do mesmo local, só que no final do ano de 1800, tá? É uma pintura de óleo sobre a terra, feita por Benedito Calixto, tá? Então aqui, olha só para vocês verem. Olha como é essa parte aqui, ó, dessa torre, a casinha, esse outro espaço. O que a gente pode ver é que este espaço aqui do colégio hoje já não existe mais, tá? Olha só, aqui pro outro lado tem outras obras, outras construções. Então, esse pedaço se perdeu no meio das obras e depois que foi tombado, esse pedaço se manteve e eles só fazem reformas para que se mantenha o mais próximo possível de quando ele foi construído. Tudo bem? Então, aqui temos 3 perguntinhas para rever o conteúdo e ver se vocês entenderam, tá bom? Que é, quem eram os colonos e quais eram os seus objetivos? Lembra que eu falei lá no começo do vídeo que existia a colônia e os colonos, quem eram que eles faziam? Então, se não lembra, volta o vídeo do começo e assiste para lembrar, tudo bem? Número 2. Por que os jesuítas vieram para o Brasil? Eles vieram com um objetivo. Qual era? E aqui você vai observar essas 2 imagens e vai falar por que é importante para a história da cidade de São Paulo a preservação de parte do pátio do colégio. Então, por que a preservação deste local é importante para a história da cidade de São Paulo, na sua opinião? Tá bom? Pensa aí direitinho. Por que é importante? Por que este local é tombado? Pensa, anota a resposta e depois manda a fotinho pra gente, tá? Qualquer dúvida, é só nos procurar. Espero que tenha entendido e até a próxima aula.